Olá, minha gente, boa noite a todas e todos e todos que aqui estão presentes, né? A Axa acabou de chegar, estamos iniciando exatamente agora, viu, querida? E aí nós vamos estar trabalhando hoje as últimas cartas, né, que constituem a obra de Paulo Freire, Cartas a Cristina, e é com muita alegria e satisfação que a gente se encaminha para o penúltimo encontro deste semestre, né? Tendo aí mais uma obra de Paulo Freire lida, não só, mas sobretudo estudada, refletida, e claro que ela irá culminar com a nossa reflexão posta no escrito, para que a gente culmine com os estudos, porque estudar implica em ler e escrever. Não há outras ações senão estas duas apenas, se implicar na leitura e na escrita. E para este momento especial, convido o Luiz Fernando, que fará aqui a nossa acolhida, né? Então, este momento, Luiz, é todo seu. Sejam todas e todos e todos bem-vindos. Boa noite a todos, satisfação a todos, satisfação mais uma vez estar aqui, né, nesse grupo, a convite da Daiane, né, ela convidou e eu fiquei, assim, feliz de estar aqui mais uma vez participando. Para falar de uma coisa também que aconteceu essa semana, eu acho que é o pessoal do grupo aí, né, a Daiane divulgou, que foi o lançamento, né, do livro, As Cores de Cada História, está aqui, onde eu participo com um capítulo, né, falando sobre as histórias, as narrativas de um menino do campo no campo da educação. Onde que eu tenho lá um capítulo onde eu vou falar, eu começo falando, né, do Esperançar de Paulo Freire. Esperançar que também acompanhou aí a minha trajetória. Então, esse livro foi lançado essa semana e eu compartilho com os colegas aqui a alegria, né, de ter participado com um capítulo falando um pouquinho sobre educação do campo, que é a minha paixão, né? E educação popular, né? Que eu estou descobrindo em Freire, quanto é importante essa questão. E então essa semana foi a divulgação, foi o lançamento do livro. Depois eu vou passar com mais detalhes para vocês, quem tiver interesse também de adquirir a obra. São narrativas de professores do, que estão nesse caminho, né? Nessa caminhada aí, professores que estão na pós-graduação, mestres e doutores, onde eles contam um pouquinho dessas narrativas deles durante esse percurso, né? E são histórias que vão, de certa forma, trazer para a gente também algum tipo de inspiração, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma forma de romper, né, com as dificuldades. Isso é muito bonito. Isso o Paulo Freire nos ensina, né? Está sempre rompendo com o que às vezes parece impossível. E aí, eu vou tentar apresentar para vocês aqui algumas imagens. Né? O lançamento foi feito na cidade de Goiás. Né? Não sei se vocês conhecem, cidade histórica de Goiás, né? Durante o Festival Internacional de Cinema e Arte, o FICA, que aconteceu semana passada. E foi um evento muito, assim, muito significante aqui para o nosso estado e para o Brasil em termos de cultura, né? E estar falando de Paulo Freire nesse evento foi muito gratificante também, né? A gente vê aonde a gente consegue chegar, né? Com essas discussões que nós temos aqui no grupo. Né? Eu vou tentar apresentar para vocês, que eu estou no meu celular aqui, não sei se vai conseguir chegar para vocês aí direitinho. Vou tentar compartilhar minha tela e só para apresentar algumas fotos do evento, né? E da cidade de Goiás, para vocês conhecerem um pouquinho também. Está aparecendo na tela do meu celular aí, né? Sim. Tá aparecendo, gente? Sim, tá sim. Só para um retorno aqui. Esse aqui
o livro, né, a obra que nós falamos aí, As Cores de Cada História, onde eu trago um capítulo aí falando sobre a história da, minha narrativa como menino do campo no campo da educação. Isso aqui é umas imagens do lançamento, né? E a minha professora e colega de pós-graduação também, que o capítulo ao qual eu colaboro na obra, né? E aqui, vou passar aqui rapidamente, aqui algumas imagens da cidade de Goiás, uma cidade histórica, né? Então, o patrimônio da humanidade tombado, né? E aqui nós temos algumas imagens. Vou tentar passar aqui. Aqui é o centro histórico da cidade. Tá conseguindo ver aí, gente? Isso aqui é o teatro, né? Onde acontece o Festival Internacional. Aqui também tem onde que o Museu Cora Coralina, que é muito importante para a questão da literatura, né? A Cora Coralina, que é uma grande escritora. Aqui nós temos a cidade toda, a questão histórica dela, a igreja também é um ponto muito importante da cidade. E, né, um pouquinho aqui da obra, né, a qual eu faço parte. Eu vou ler só as primeiras partes para a gente entender, né, quando eu falo do Paulo Freire, o quanto ele foi importante nessa questão aqui da minha narrativa. A narrativa de um menino do campo no campo da educação. Tá conseguindo ver direitinho aí? Não tá pequeno, não? Estamos vendo bem. Ah, sim, então tá. Aí eu começo com uma parte de uma canção, né, que é uma mota caipira, que vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, da relação do campo e da cidade. Aí o trecho fala: doutor, agora nós já somos bons amigos. Venha comigo conhecer o meu além. Para te dizer que sou caipira na cidade, mas lá no mato eu sou um doutor também. Então aqui eu comecei, né, começo esse texto pedindo licença ao grandioso patrono da educação brasileiro, Paulo Freire, para fazer o uso do verbo esperançar, que sempre esteve presente em minha trajetória de vida, bem como na minha trajetória escolar e acadêmica. Mesmo que ainda não tivesse a noção do significado desse verbo, meus pais, com toda a sua simplicidade e sabedoria grandiosa, orientaram-me no sentido de ter a esperança do verbo esperar, e não a esperança do verbo esperançar, e não a esperança do verbo esperar, como bem dizia Freire em 1992. Nas falas do meu pai, isso era resumido de uma forma bem simples. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Vamos mexer o doce, menino. Dessa forma, o esperançar acompanha a trajetória de uma criança que, aos 6 anos de idade, mais precisamente no ano de 1994, deixa a capital de Goiás, onde nasceu, em 1998, e parte juntamente com seu pai, sua mãe, seu único irmão para o interior do estado, para morar no sítio do seu avô, no município de São João do Paraúna. Aqui eu começo a falar das mudanças que ocorreram, né, nesse percurso. Aí eu lembro dessa obra, né, teve uma parte que o Freire fala até quando ele mudou, né, e também houve essas mesmas mudanças na vida dele. É uma criança que deixa a cidade para viver no campo, então ela deixa energia elétrica para viver a luz da lamparina, troca o chuveiro pelo banho de bacia, troca a água gelada pelo filtro de barro, troca a casa de alvenaria pela casa de pau a pique, troca a cama de madeira pela cama de taboca, troca o colchão de espuma pelo colchão de palha, troca o pão da padaria pelo bolo frito de polvilho, troca o leite de caixinha pelo leite do curral, troca o iogurte pela coalhada, troca o chocolate pela rapadura, troca o bife pela carne de lata, troca a televisão pelo rádio, os desenhos pelo futebol, além de várias outras trocas, mas permanece com o que tem de mais preciso, a esperança do verbo esperar, esperançar. E aí, eu vou falando, né, sobre a história de como foi essas mudanças. E é só o início para vocês entenderem a questão de
quanto eu falo do Paulo Freire e a importância dele nessa questão aí, né? Eu vou descobrindo a cada dia a questão do esperançar. E aí, para não alongar muito, eu queria trazer para vocês aqui um poema que vai falar sobre a questão, uma poesia, na verdade, que fala sobre a força do campo, né? Ela foi escrita por um professor, docente de matemática, pela Universidade do Rio Grande do Sul, e aí eu destaquei que ele trazer para vocês aqui, que vai narrar um pouquinho sobre essa questão do campo e da relação com Paulo Freire também, educação popular e tudo isso. Então, Cristiano Cabreira. A sociedade precisa aprender que ser professor não é tudo igual. Alguns se dedicam ao urbanismo, outros à vida do campo, ao rural. Todos possuem garra, cada qual ao natural, mas o campo precisa rapidamente de professores que possuam o ideal, pois aquela escola isolada, numa farsa, serra, cerro ou coxilha, precisa de pessoas que trabalhem para desatar as manilhas. E cada um faz sua parte. Estuda, varre, limpa, cozinha, faz a lida. Assim é uma escola do campo. Todos juntos fazem parte da colheita. Eis que surgem pessoas pensantes, que notam um camponês determinado e dedicam-se a ajudar os professores para não deixarem campo, porque é desse campo o sustento de qualquer nação que preze. E precisamos de chega-tatus inteligentes, que a força do campo se ergue. São Guilhermes, Daniels, Maritisas, Merlis, Anis, Alcacires e Denisos, que fazem tudo incessantes. São Susanas, Maris, Maritês, Lucis, Andréas, Carlos e Vinícius, que pesquisam assuntos relevantes. São desses educadores que precisamos, para que as minorias apareçam com alarde. Todos passeiam em estudos, pesquisas e referências de doutores da terra, como Miquel Arroio e Roseli Caldardi. É nós, colegas professores, que aos sábados nos reunimos, e nós, colegas professores, que aos sábados nos reunimos com amor. Estudamos e citamos nossos anseios, para que o campo tenha valor. Que não sejamos passivos de uma luta só de momento, pois somos trabalhadores e profissionais engajados numa escola do campo de comprometimento. E o comprometimento vem de berço, e não pode ser volúvel. Roseli Nunes, mulher índia, coluna visionária, em Anoni, viu uma luz no fim do túnel. Mesmo assassinada por latifundiários, sua coragem teve um grande renome. Seu brado recorre em todo o Brasil. Prefiro morrer lutando do que morrer de fome. E a luta da escola do campo é diária como se fosse o nosso lar. Paulo Freire diz que é no diálogo que se dá a educação popular. E os políticos desse país a valorizam somente se um dia fossem eles os docentes, pois não há saberes mais ou saberes menos, há saberes diferentes. Se para muitos somos o problema de uma grande situação, devemos mostrar o contrário, que a escola do campo produz uma nação. Somos negros, índios e brancos, brávios, com os mesmos direitos da Constituição. Lamentavelmente, nesse berço frente do Brasil, a prioridade ainda não é a educação. Então, achei um poema assim forte, né? E remete ao que nós discutimos nessa obra também. E, e é isso que eu queria trazer para vocês essa noite, essa acolhida, né? Para falar um pouquinho dessa questão da educação do campo, mas também como exemplo, mas também que essa questão do esperançar esteja também na prática de todos nós como educadores. Então é isso, eu agradeço pela oportunidade e coloco minha disposição para outras oportunidades também. Boa noite a todos.
Ô, Luiz, nós que te agradecemos, viu? Muito obrigada, parabéns, né? E é claro que sua obra, em um dos melhores momentos, ela será por nós apreciada e, sobretudo, estudada, viu? Disso não tenha dúvidas que nós iremos nos ocupar dessa missão, viu? Bom, gente, passando agora para o momento dos informes, eu gostaria de iniciar agradecendo a Emanuele Deise, né, que esteve comigo, junto com este coletivo, na bolsa do projeto de estudos e pesquisas, né, onde nós desenvolvemos várias ações, fomos à escola, fizemos produções, ocupamos vários territórios, então, Emanuele Deise se saiu super bem enquanto bolsista desse projeto de pesquisa, né, e um dos pré-requisitos de todas as minhas bolsistas é justamente se fazer presente, né, tanto as bolsistas quanto as monitoras, elas, como um pré-requisito, elas devem participar ativamente, proativamente, do grupo de estudos e pesquisas da educação em Paulo Freire, que é esse grupo que nos une aqui, e a Emanuele Deise, há um ano, praticamente, né, há um ano, ela exerceu com muita maestria a bolsa, né, desse projeto, e nós desenvolvemos várias atividades. E aí falta apenas mais um mês para que nós possamos estar culminando esse projeto, né, e aí a bolsa volta para Daiane Lopes de Medeiro, que esteve antes, né, inicialmente nós começamos com Josiane, enquanto bolsista deste projeto, ele já vem sendo renovado na sua terceira edição, e aí na segunda edição foi Daiane, na terceira foi Emanuele, e agora volta para Daiane, ela que está vinculada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fazendo aí uma segunda licenciatura, né, que é a licenciatura em História, certo? Então, Emanuele, eu te agradeço de coração aqui, muito grato, sabe, por todo o seu empenho, por toda a sua dedicação, por toda a sua calma e paciência, docilidade, né? Vou usar aí a palavra freiriana que nos une, a sua amorosidade, ao envolvimento de todos as interlocuções que você realizou nos espaços onde nós estávamos e fomos presencialmente, né, dos eventos que organizamos, como o pré-colóquio em Caicó, né, você participou ativamente e foi bastante importante nesse movimento todo, né? Que pena, Manu, que eu não te solicitei, né, para que você pudesse fazer o que eu pedi a Daiane no último encontro, né, mas ficar aí suspenso no varal, que é exatamente a sua implicação, né, a demonstração de todas as ações que você se implicou no interregno de um ano, enquanto estava como bolsista, e aí novos rumos e novos destinos te acolheram, e você deixa, né, a bolsa do nosso projeto, mas saiba que você pode permanecer no nosso coletivo, aprendendo, sobretudo para levar Freire para o campo do direito, né? Então, isso é muito importante. Ela que futuramente será advogada, juíza, promotora, enfim, né? Ela vai decidir o que é que vai querer se especializar, né? Então, gente, eu gostaria, né, se nós estivéssemos ao vivo, eu pediria uma salva de palmas aqui para Emanuele e Deise, né? Mas como nós não estamos ao vivo, a gente pode manifestar nossa gratidão aplaudindo, certo? E também acenando aí com as mãozinhas através do próprio
do próprio MIT, né, que ele nos permite aplaudir e nos permite demonstrar o nosso carinho, né, e a nossa gratidão através das nossas manifestações de solidariedade, né, e de felicidade por termos esse lugar como um espaço de transição, como um espaço em que a incógnita de Paulo Freire, né, na perspectiva da categoria do ser mais, ela nos proporciona o que é esse ser mais, né? E aí a Emanuele Daisy fez essa transição, saindo da educação e indo para a área jurídica, indo para o direito, né? E aí, nesse processo de transição, gente, eu gostaria também de informar que nós concluímos a seleção do programa de pós-graduação e temos duas GEPIFianas, né, que vêm nesse processo de produção, de proatividade, de atividade, de participação. A Virna, que é advogada, né, Virna? Depois você fala melhor do que eu, e a Daiane também, que em sua segunda tentativa conseguiu adentrar ao programa, né? E tudo isso é fruto desse movimento aqui que a gente faz, porque a finalidade deste grupo de estudos e pesquisas da educação em Paulo Freire é exatamente essa: proporcionar transições, proporcionar com que a gente possa ocupar, né, espaços importantes e, lógico, dando continuidade ao nosso processo formativo. E nessa perspectiva, eu gostaria também de apresentar, né, o Marcondes, que acabou de chegar, ele que será o meu mais novo orientando, né, o Marcondes vai pesquisar sobre educação popular e música aqui numa comunidade em Recife, e estará conosco, né? Então, Marcondes, seja muito bem-vindo, é uma alegria enorme, né, anunciar que, embora Obrigado. você não seja fruto do GEPIF, né, mas está vindo aí para agregar e congregar. Então, seja muito bem-vindo, tá, meu querido? É uma satisfação enorme fazer esse informe, né, de onde nós temos como finalidade proporcionar essas ações. E aí, gente, não parando os informes, que hoje eles estão recheados, nós também temos, enquanto informe, para falar do 12º Colóquio Internacional, onde as inscrições já estão abertas, né? Então, eu convido para que vocês se impliquem, certo? E que levem o grupo de estudos e pesquisas da educação em Paulo Freire para socializar, né, as pesquisas que vem realizando, que vêm sendo feitas, os estudos também, e que possam ser produzidas, né, num 12º Colóquio Internacional Paulo Freire. Eu vou estar coordenando, junto com o professor César Bueno, o eixo de Direitos Humanos e Justiça e Cultura de Paz. Então, eu convido para que vocês se inscrevam para esse eixo, né? E, juntamente com a culminância dessa ação, aliás, né, em falar, né, ao falar no professor César Bueno, eu gostaria de reforçar aqui o convite que eu fiz a vocês pelo o grupo do WhatsApp, né? Nós vamos estar articulando um momento de roda de diálogo, viu, gente? Aqui na Universidade Federal de Pernambuco, na sala do Centro Paulo Freire, Estudos e Pesquisas, iremos ter uma tarde maravilhosa com o professor César Bueno, onde ele vai se ocupar em conversar conosco sobre pesquisa-ação na educação em direitos humanos. E aí, quando eu convidei, destacando as pessoas de Recife, né, as pessoas mais próximas, porque esse encontro vai ser via Axa, totalmente presencial, e será lá na sala, e depois eu gostaria de ver, viu, Virna, com você, inclusive, um momento de acolhida, como a gente pode estar fazendo para
planejar um cafezinho, né, já que vai ser à tarde, enfim, né. Então, gente, dada esse, ainda tenho mais um informe, eu até fiz aqui o checklist do que eu preciso falar, né, e para finalizar esse momento, eu gostaria de convidar, viu, Serjane, Jeová, as demais pessoas, Rita, Karine, Celeste, Vívia. Bom, essas meninas, elas já estão implicadas, né? Que as minhas monitoras, elas estão sendo cruciais nesse evento, né? Nós estamos aqui há 15 dias, né, garotas? Um pouco menos de 15 dias, perdi as contas, né, Celeste? Mas Celeste está fazendo aí a retrospectiva. Nós estamos há poucos dias de vivenciarmos o terceiro seminário seridoense de educação integral, né? Isso aí, Celeste, obrigada. Esse seminário de educação integral vai acontecer na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, no campus do SERES, Caicó, e aí nós convidamos a todas as pessoas caicoenses e próximas, viu, Aparecida Fernandes, para que possam comparecer ao evento, né, um evento que é feito, né, pensado, sistematizado. A Iane, maravilha, parabéns. Ó, nós temos a Iane, temos a Niedja, temos a Aparecida Fernandes, que são de Caicó, né? Temos também aí Serjane, Jeová, Rita, que são das redondezas, né, e também da cidade de Caicó, e que estão convidadas, né, para se inscreverem. As inscrições estão abertas e irão permanecer até o dia 27, certo? Porque no dia 3 nós iremos estar realizando o terceiro seminário seridoense de educação, e aí a temática é educação integral como direito humano, né? Então, maravilha, gente, eu parabenizo todas as pessoas que estão, sim, Marcondes, iremos fazer isso, tá certo? Eu parabenizo a todas as pessoas que estão implicadas. Também gostaria de pedir aqui uma salva de palmas para as meninas monitoras do terceiro seminário seridoense de educação integral, elas que estão super, hiper, mega implicadas e fazendo um processo de divulgação e de administração, de logística mesmo, de organização fenomenal. Então, meninas, registro aqui também, né, de modo especial, a Vívia, a Karine, a Celeste, a Lara, né, que estão conosco, a Daiane também, enfim, né, a todas as meninas que estão implicadíssimas nesse processo de socialização, organização e, sobretudo, de logística para os finalmente do evento, né? E aí, Serjana, a gente conta, né, com a parceria com a 10ª Direc, viu? Para que a gente possa ter um dia memorável, né, de estudos sobre a temática da educação integral, que é uma das linhas do nosso programa. E para finalizar, um momento de informes, né, eu gostaria de dizer que Jeová Miguel, enquanto coordenador da linha de educação integral, vai, no próximo semestre, né, estar organizando, nós já socializamos, já divulgamos também, nós iremos fazer um estudo mais aproximado, mais íntimo da linha de educação integral, onde nós teremos um outro dia, certo? O Forms. E aí, Daiane e Jeová, vocês podem socializar aqui o Forms, para quem quiser se inscrever, para quem quiser se aproximar e fazer os estudos, né, da linha da educação integral, ficar à vontade, para que assim a gente possa ter esse momento de estudo específico da linha, né? E aí, gente, dito isto, eu gostaria também de registrar aqui o meu desejo de que, para além desse encontro orgânico, onde a obra principal que nós nos ocupamos a cada semestre é uma obra de Paulo Freire, que a gente pudesse pensar organicamente e sistematicamente nos estudos das nossas linhas, né? Nós temos as linhas de pesquisas
que nós nos ocupamos, certo? E aí é importante que a gente realmente faça essa aproximação tão necessária, né, para que a gente adentre nos aprofundamentos epistêmicos necessários sobre o objeto de investigação de cada linha que consolida e que constitui esse grupo de estudos e pesquisas que a sua essência ela é interdisciplinar, ela é transdisciplinar e, sobretudo, ela é transversal, tá bem? Agora eu convido o Iane para que a gente possa, né, fazer a imersão necessária, as últimas cartas que constituem a obra de Paulo Freire, Cartas a Cristina, para que a gente possa se deleitar e, ao mesmo tempo, nos implicar no processo de escrita, porque, conforme foi acordado com este coletivo, nós iremos culminar este momento com nossas produções, certo? Com os nossos artigos produzidos, os quais serão destinados para a revista que nós iremos criar, fruto deste movimento, fruto deste coletivo, fruto do próprio GPIF, tá certo? Então, eu registro aqui a minha gratidão a cada um de vocês, a cada uma de vocês, pelo envolvimento, pela implicação, pelos processos de transições e, sobretudo, pelas conquistas, né, em que o GPF, o coletivo do GPF, vem galgando, vem alcançando ao longo aí de praticamente 4 anos, né, que nós estamos aí nesse movimento, ok? Muito obrigada, Iane, agora é contigo, querida. Licença, Maria, né? Iane, ela convidou a mim e a Vir, né, para a gente fazer uma aberturazinha e ela vai, em seguida, apresentar a parte prática, né, que ela é professora da escola básica, trabalha com cordéis, né, e ela vai apresentar um pouco mais adiante, certo? Então, eu e Virna vamos fazer uma breve síntese só para explicar um pouco sobre o que a gente vai estar dialogando aqui hoje, né? Então, boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, né, no nosso 8º encontro, né? Continha de cada encontro feita pela Emanuele Deise carinhosamente, né? Ela gostava de fazer essa conta ordinária. E hoje nós estamos estudando, né? Na verdade, eu acredito que cada um deve ter lido, e quem não leu, vamos ler a 18ª carta, né, que é referente à página 173, inicialmente, até a 184. Deixando explicitado que essa numeração, essa contagem de páginas, ela parte de uma versão da obra utilizada por nós, né, de uma digitação de um livro físico lançado em 2002, numa terceira versão da editora. E aí estou explicitando porque nosso diálogo vai para o canal do YouTube e às vezes a gente cita aqui a numeração das páginas. Então, se vocês forem procurar, mediante a numeração da carta, né, fica fácil da gente encontrar. Então, estamos na 18ª carta, que se nomeia, né, a partir da escrita de Paulo Freire, a problematicidade de algumas questões do fim do século. E aí, nessa carta, especificamente, o professor Paulo Freire, né, escritor, ele traz umas problematicidades muito interessantes e que elas podem ser bem aprofundadas ao longo de vários diálogos, estudos, pesquisas e movimentos. São questões que, ao longo do texto, elas já aparecem de alguma forma, de outras formas, né, iniciando a partir da realidade apresentada por ele, de sua própria realidade, e que agora se explicitam de uma maneira em títulos, né? Então, ele traz a questão... Só pegar aqui meu rascunhozinho, porque a memória é boa. Sim, ele traz a questão da relação norte e sul, né? Onde explicita a valorização do sul acima da valorização do norte, acima da valorização do sul, assim como a subalternização posta na categoria do sul-lear,
que, inclusive, essa discussão ela encontra-se posta na teoria da decolonialidade, a partir de uma perspectiva histórica de nosso país. Existe a questão da decolonialidade a partir da perspectiva de outros países também, e aqui, especificamente, ele aborda, né, um iniciozinho dessa discussão, que ela é posta hoje em dia já de uma forma bem mais aprofundada. Ele traz também a questão da fome, né, onde ele dialoga sobre a criticidade e o processo de implicação da criticidade do sujeito, onde esse, a partir de se perceber como sujeito do seu próprio fazer, a partir de uma educação para a criticidade, é que ele pode compreender o que é essa questão da fome e como buscar uma transformação. Traz também sobre a questão da violência, né, posta nesse processo de capitalismo, nesse processo aí ele cita o fatalismo libertador, né, cita algumas questões como o neofascismo, né, que aí ele vai abordando nos próximos tópicos, onde ele vai adentrar algumas questões políticas que explicitam essa categoria do subalternizado, né, e a importância de uma educação libertadora. Ele traz também a questão do futuro desproblematizado a partir de uma falta de visão de criticidade, e aqui eu estou falando apenas por cima, certo? E traz a questão da utopia dos sonhos, onde ele adentra a partir do tópico de violência, né, para os tópicos do renascimento da ameaça nazifascista e a questão da subjetividade na história. Então, com essa discussão que ele empreende rapidamente em poucas páginas, mas que é uma discussão bem interessante, né? E a gente vai poder fazer depois da apresentação da Iane de uma forma ainda melhor, dialogando com a ação prática que ela vai apresentar aqui para a gente. E agora eu convido, né, a colega Virna para ela falar um pouco, fazer um pouco também suas considerações dessas páginas, de 173 a 184, certo, da obra de 2002, né? E também lembrando que vocês podem fazer suas considerações ao longo das nossas falas, da fala da colega Iane, pelo chat, certo? Também, se sentirem na necessidade, podem levantar a mãozinha para falar ou abrir o microfone. Mas a proposta de hoje, né, através da apresentação da colega Iane, da organização feita por ela, é que depois da apresentação, a gente vai abrir para um diálogo mais explicitado, né, com todos, mas sintam-se à vontade. Virna, é contigo, querida. Boa noite a todos, todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Bem, a gente está caminhando para o nosso penúltimo encontro, né? Então, assim, eu achei bem interessante, combinei com o Dai, né? Nesse primeiro momento, a gente achou, né? A gente combinamos que seria interessante a gente fazer uma leitura breve da carta de Cristina a seu tio, né? Que é justamente, eu acho que é um momento onde ela, nas suas palavras, ela traz muito bem o que a professora Maria Aparecida acabou de falar aqui, que esse espaço do GPIF é um espaço de sonhos, né? Um espaço de transição, é um espaço de ser mais, né? Então, vou fazer uma leitura bem breve, a carta é bem curtinha, mas é bastante profunda. Vamos lá. Tio, cartas a Cristina proporcionou-me uma grande alegria junto com um mergulho interno extremamente gostoso. Ouvir suas idas e vindas, as vivências familiares, as opções de vida, a construção de seu trabalho, do seu acreditar nas possibilidades infindas do homem e da mulher, foi uma confirmação de que sonhar é preciso. Lutar pelos sonhos é imprescindível, para que continuemos vivos, atuantes e nos surpreendendo com os descompassos sociais em que estamos inseridos. Perder a capacidade de sonhar e de se surpreender é perder o direito de atuarmos como cidadãos, enquanto instrumento de mudanças, sejam elas quais forem, sociais, políticas, afetivas, entre outras. Lembro sempre de um fato que me aconteceu nos meus tempos do Rio de Janeiro, pelos idos de 1987. Ônibus às 7 da manhã, sempre muito cheios, as pessoas logo cedo mal-humoradas, desesperançadas por um bom dia, a pobreza e a miséria saltando aos nossos olhos pela cidade.
Um senhor comenta comigo o quanto era difícil um dia dessa maneira. Houve um tempo que só podia ter esse início de manhã. Gostaria, se pudesse, algum dia, mudá-lo, mas sem que jamais o esquecesse, para não me alienar da realidade, para não me distanciar das dificuldades que esse povo vive. Sinto que o exercício diário de lidar com as discrepâncias sociais, às vezes é imensamente cansativo e desgastante, mas sempre muito rico em emoções, aprendizagens, insights, etc. E essa riqueza, penso eu, que você nunca deixou de escapar de sua compreensão no mundo e do mundo, e que, consequentemente, o estimula para o seu trabalho, seu acreditar na capacidade do outro. Nós, profissionais da saúde e educação deste país, temos que entrar na luta pela cidadania, pela humanização das relações profissionais, respeitar o cliente e seu familiar como usuário e cidadão, como direito à voz, ativa na gestão dos serviços públicos oferecidos, ainda tão precários. Fico feliz em sentir e perceber, depois de tantas cartas enviadas e recebidas, e tantas saudades e curiosidades, às vezes até infantis, tanta sede de conhecer seu universo, as suas idas e vindas, o quanto foi importante para a minha formação enquanto profissional, mulher e cidadã. A sua participação, o seu trabalho, as suas questões sempre tão bem levadas e colocadas, e sua bela insistência em lutar pelos seus sonhos. Muito carinho, Cris. Então, assim, a gente vê o quanto esse tio, essa relação era de amorosidade, de admiração e de fazer ela acreditar o quanto ela era capaz, né? O quanto ela pode exercer, né? A sua real e verdadeira cidadania, né? Lutando atrás dos seus direitos, sonhando, enfim, vivendo a sua realidade, né? E aí eu trouxe duas frasezinhas de Freire que também sintetizam um pouco isso, antes de dar a voz à nossa colega. Ele diz justamente assim, que não há mudança sem sonho, como não há sonho sem esperança, né? E que os sonhos são projetos pelos quais se luta, sua realização não se verifica facilmente, sem obstáculos. Implica, pelo contrário, avanços, recuos, marchas às vezes demoradas, mas implica luta, né? É bem isso, né? Eu acho que é o que estamos aqui fazendo, né? Esse coletivo, esse grupo, ele traz muito isso na sua essência, né? Acho que concluo aqui minhas palavras. Dai, é com você agora, Yane. Obrigada, gente. Obrigada, Virna. É muito lindo ver essa cartinha, né? Que ela escreve como a última carta que aparece, né? A cartinha dela em gratidão às cartas do seu tio, né? Exato. Muito lindo. E convido Yane Alves agora, né, para apresentar aqui para a gente um pouco da prática que ela vem realizando e que que dialoga, né, com o que foi posto na obra e mais especificamente nas páginas aqui hoje citadas. Seja bem-vinda, querida, recém-chegada ao GPIP, né, e já querendo aí nos mostrar seus lindos cordéis e sua prática. Estamos ansiosos. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco, né, da minha prática, de tudo aquilo que eu acredito dentro, né, das minhas possibilidades e principalmente, né, esperançando junto com o Freire. Daiane, você poderia... obrigada. Então, pessoal, eu vou começar com poesia, né, que não poderia ser diferente. O nome do nosso projeto Cordel Viajante, então eu vou começar me apresentando em cordel. Então eu digo assim, meu nome é Yane Alves, hoje vim me apresentar, professora orgulhosa e poetisa popular, sou nascida no sertão, o Nordeste é o meu chão, Caicó é o meu lugar. Então, muito obrigada pela presença e eu gostaria de apresentar para vocês esse projeto tão especial assim para nós, chamado Cordel Viajante. Então, assim, eu sou professora da Educação do Campo desde 2017 e, assim, essa prática vem me ensinando diariamente, né? Porque, infelizmente, o campo ele não é o meu lugar de fala, porque eu moro na cidade, né? Mas
esse percurso de ir até lá me ensinou bastante, né? No sentido de que eu me tornei uma pessoa melhor. O campo me tornou uma pessoa melhor. Então, esse projeto, ele nasceu dessa necessidade de tornar as crianças protagonistas da sua história, de valorizarem o seu território, território do campo, e principalmente valorizar a escola, tão desvalorizada, né? Porque quando eu cheguei na comunidade, a escola era só um espaço, né? Um espaço que não tinha vida, né? Então, assim, eu acredito que a escola, numa comunidade rural, numa comunidade do campo, ela seja o coração, né, daquele lugar. Então, eu queria que essa escola voltasse a pulsar. Então, uma forma de tornar essa escola cada vez mais viva foi exatamente dar voz a essas crianças para que elas pudessem me dizer o que elas gostariam e que a escola pudesse proporcionar para elas. E uma das coisas que me tornou, assim, essa linha, né, de tempo que me tornou bem próxima delas foi exatamente a poesia, né? A poesia popular. Então, eu começo com a frase de Freire, que diz que é preciso que a leitura seja um ato de amor, né? Então, assim, antes de começar com a poesia, eu trouxe a contação de histórias para elas e mostrei que a leitura era importante, né? Não só a leitura do livro, mas a leitura do mundo, né? As coisas que elas poderiam trazer para mim, né? A partir do momento que, por exemplo, de uma coisa bem simples, que elas me ensinaram que tinha uma diferença entre touro e boi, né? Que eu cheguei na escola achando que era uma coisa só, né? Arrasando, achando que touro e boi fosse a mesma coisa. Eles foram me explicar, não, professora, touro, ele reproduz e o boi, não, vice-versa, né? O boi, o touro, ele reproduz e o boi, ele é manso, né? Ele serve para os trabalhos, né, do campo. Então, eles foram me mostrando, eu fui aprendendo com eles, fui ensinando, fui aprendendo. Então, essa questão do ensinar e do aprender de Freire também foi se tornando muito, muito real na minha prática pedagógica. Então, por isso que eu acredito que a leitura seja um ato de amor, não só essa leitura livresca, né? Mas essa leitura do cotidiano, a leitura do mundo, que Freire gosta tanto de explorar, né, nos seus escritos. Pode passar, Daniela, por favor. Estou sendo muito rápida, minha gente, por favor. Tá tudo bem? Todo mundo me ouve bem? Então, vamos lá. Tá excelente, Ana, Então, tá excelente. Quais os objetivos do projeto, né? Protagonismo intelectual, né? Para iniciar, essa imagem, para mim, é maravilhosa, né? Uma criança no chão da escola lendo cordel. Isso é, para mim, assim, uma coisa emocionante, né? Quando eu olho para a criança e vejo que ela se interessa, vocês estão vendo que ela está com o dedinho ali, passando nas frases, né? Nos escritos. Para mim, não consigo nem explicar em palavras. Então, os objetivos do projeto é exatamente esse protagonismo intelectual, porque a partir do momento que eu fui dando voz às crianças, elas foram me dizendo o que elas queriam aprender na escola, né? Professora, passou uma cobra na minha frente, e hoje, quando eu vinha para a escola, e eu gostaria de aprender sobre as cobras. Lá, a professora começou a perceber que era importante também a gente não só trabalhar aquelas cartilhas que vinham né, aqueles conteúdos que vinham da secretaria, mas os conteúdos que as crianças gostariam de aprender, né? E a gente vai dando vez esse protagonismo a ponto delas participarem, delas opinarem na sala de aula, que não gostaram, que é importante a gente aprender outras coisas mais interessantes. Então, esse protagonismo intelectual foi a partir do momento que elas puderam se perceber como seres pensantes, né? E valorização da cultura popular nordestina, que isso para mim é uma coisa muito, muito forte, né? E que Freire toca muito nessa 18ª carta, né? Essa questão da submissão do norte com o sul, né? Então, eu entendo que quando ele fala norte, a gente pode perceber que o nordeste vem junto, né? Então, como é que eu posso valorizar a minha cultura se eu não a conheço? Não é? Então, é importante que a gente valorize na escola, que a gente veja o cordel não apenas como um conteúdo do mês de junho, do São João, mas que o cordel seja um conteúdo do ano inteiro, né?
e espírito de pertencimento com a comunidade, né? Porque as crianças foram vendo que, professor, você sabia que meu pai, ele gosta de cordel, ele lê cordel, que meu avô disse que aprendeu a ler com cordel. Então, eles foram percebendo que isso os ligava, de certa forma, à comunidade, à família, e eles foram se tornando pessoas, né? Com voz, né? Com vez de opinar, de sonhar, de ler, de aprender, né? Estimula a leitura através das rimas, né? Porque a gente sabe o quanto é importante, né? Estimular essa questão da leitura, da alfabetização através das rimas, né? Estimular as crianças, os sons das sílabas, né? E então as rimas elas são maravilhosas nesse processo de alfabetização, né? E retomar o hábito da leitura de cordel com a família, porque eu lembro que nas comunidades rurais, antes, as pessoas traziam o cordel e à noite eles se reuniam para poder ler aquele cordel e se conectar, a família se conectar através daquelas leituras. Então, eu fui percebendo que era importante essa retomada, dessa interação da criança com a família, que muitas vezes nem acontece, né, em momentos muito esporádicos na família. Não, vamos pensar em alguma coisa que as crianças possam se unir junto à família, e nada mais importante, mais interessante do que a poesia, né? Pode passar, Daiane, por gentileza. Então, essa imagem aí, nós estamos, junto com as crianças, nós estamos conhecendo Leandro Gomes de Barros, que está uma imagem aí no chão da escola, e alguns cordéis que eu distribuí com eles, e eu trago, assim, uma consideração que eu acho muito importante, que diz assim: conhecendo a nossa essência, passamos a compreender que deixamos de ser massa para nos tornar povo. E assim, não mais depender de outras influências culturais que nos afastam do que realmente somos. Né? Então, como é importante nós conhecermos a nossa cultura e a gente valorizar. Eu tenho uma amiga que gosta de dizer muito isso. Primeiro os nossos, depois os outros. Né? Então, é importante a gente se conhecer, se valorizar, para que a gente deixe de ser massa. Né? Porque massa é uma coisa que você molda, você modela de qualquer jeito. E a partir do momento que você é povo, aí não, né? Você tem a sua própria identidade e sua própria maneira de pensar através dessas questões que acontecem, não só no chão da escola, mas no cotidiano, né, das crianças. Pode passar, Daiane, por favor. Outra imagem aí que é muito importante, assim, para mim. Nós realizamos essa atividade na escola, e que nós fizemos uma barraquinha de cordel. Então, eu levei alguns cordéis. Então, vocês estão vendo aí que nessa caixinha tem dinheirinho de mentira, né? E as crianças foram trabalhando a matemática através da questão da venda dos cordéis, né? E aí fomos trabalhando toda essa história, de onde o cordel veio, como foi que chegou. E eles acharam o máximo vender cordéis. Foi muito interessante essa atividade. E tem uma colocação que eu digo que o espaço escolar deve proporcionar uma busca pelo conhecimento crítico, não apenas em receitas prontas e pré-estabelecidas por cartilhas, né? Mas da vivência trazidas pelas experiências das crianças e construídas no chão da escola. Então, é muito importante que a gente valorize também o que as crianças têm, né? Esses conhecimentos prévios. As crianças têm muito a nos ensinar. E as crianças do campo também, e elas precisam ser valorizadas, né? Essa história de criança que mora no sítio é beiradeiro, né? Que criança que mora no sítio não sabe de nada, isso não existe mais, e a gente tem que tirar isso da cabeça das crianças, e que a escola do campo, ela tem sim a sua força, a sua valorização, depende, né? De todo esse olhar que a gente tem sobre esse espaço, certo? Pode passar, Daiane, por favor. Eu trago uma frase aí de Freire, que eu dominados enfrentando o dominador, né? Então, a partir do momento que você leva a escola, leva a criança a pensar, né, nesse ambiente escolar, ela vai deixar de ser dominada, né, para que ela possa enfrentar esse dominador de igual para igual, a partir de quê? Do seu pensamento, né? Por isso que Freire era tão temido, né? Era tão
era tão complicado entender essa questão de Freire, porque não tinha nada demais. Era só porque ele queria que as pessoas pensassem. E a escola devia ser esse espaço de ensinar a pensar, né? Para que você deixasse de ser dominado e pudesse enfrentar esse dominador, né? Quem é esse dominador? Né? É o capitalismo, enfim, todas essas questões que nós conhecemos muito bem. E o conhecimento não acomoda, ele faz lutar, organizar, mobilizar para mudar o mundo. Então, a gente tem que começar isso desde a infância, da educação básica. Não pode deixar também só para trabalhar essa questão crítica quando as crianças estiverem maiores. A gente tem que começar a trabalhar esse protagonismo desde a infância, né? Das séries iniciais. É muito importante que as crianças se sintam, né, importantes, seres pensantes, né, reflexivos. Isso é muito importante, né, dar essa voz, dar essa vez para as crianças. Pode passar, Daniela, por favor. Então, eu acho essa frase maravilhosa, maravilhosa. Não somos, estamos sendo, né? Então, é muito importante que esse momento aqui, a gente tá, esse momento de partilha, né? Então, eu não sou uma professora de educação básica, eu estou sendo. Por quê? Porque eu vou aprendendo, eu vou me percebendo a partir das interações que eu tenho com essas crianças, né? Que são as minhas grandes fontes de inspiração. Então, esse momento foi quando nós vimos um cordel que eu levei para ele sobre a história do boi bumbá, e nós estávamos fazendo uma atividade aí de passando essa caixinha com a carinha do boi, e que elas iam tirar palavras e que iam fazer rimas junto com elas. Então, as crianças, elas têm esse momento de pensar, né? Por exemplo, elas não vão pegar só aquelas rimas que vêm prontas nos livros. Não, elas são capazes de pensar uma rima, né? Então, nós trabalhamos essa questão e eu achei muito importante essa frase que nós encontramos na 18ª carta. Não somos, estamos sendo, né? Dentro do contexto que ele estava falando. Eu achei isso sensacional. Pode passar, Dani, por favor. Então, aí nós temos nossa grande, vamos dizer assim, a culminância de todo esse projeto que nós estamos organizando durante todo o ano. Essa malinha do cordel viajante, que as crianças adoram levar para casa. Dentro dessa malinha, nós temos o quê? Um cordel, né? Ou um livro que seja em cordel. Esse, por exemplo, que eu enviei para as crianças, são Fábulas em Cordel, do grande repentista Geraldo Amâncio, que é um gênio, não só no repente, mas um grande poeta. E ao lado tem uma pastinha em que elas levam, né, as explicações do projeto, de como proceder, os pais vão fazer uma imagem né, da leitura junto com a criança, e tem uma atividadezinha em que eles vão escrever sobre a experiência do cordel na sua casa, como foi. E essa outra imagem é uma criança que está levando a mala para casa para poder ter esse momento de interação com a sua família. Pode passar, Dani, por favor. Nós temos aí também, minha gente, que foi a produção do ano passado, que esse ano nós ainda estamos produzindo, que foi o nosso cordel coletivo, que vocês não têm noção da alegria das crianças na produção desse cordel. E foi um cordel simples, nós fizemos a partir de quadrinhas, né, que são um conjuntinho de 4 versos, e eu fiz uma embalagem, fiz toda uma celebraçãozinha, né, para entregar desses cordéis, tem um mapa do Nordeste, e aí nós fizemos um quebra-cabeças com as imagens que formavam o cordel, o vaqueiro, né, a questão da seca, as quadrilhas, enfim, foi muito interessante, um momento bacana demais. Pode passar, Dani. E só para concluir, antes dessa poesia, eu queria dizer que Paulo Freire está, assim, presente na minha vida há muito tempo. Eu acho que tem mais de 10 anos, na época que o projeto Angico estava a comemoração dos 50 anos do projeto Angico, que eu recebi esse cordel do autor Ailton Mangabeira, num encontro que eu participei. Eu fiquei muito, muito impressionada pela escrita dele, pela poesia. E não sabia eu que
muitos anos depois eu me tornaria cordelista também, né? Olha que coisa interessante. E eu também trouxe só para mostrar para vocês alguns dos cordéis que eu produzi com as crianças, para as crianças, né? São cordéis infantis que eu publiquei para eles. Então, o que é que eu faço? Eu pego as fábulas infantis e eu trago aqui para a nossa realidade, né? O Rato do Campo e o Rato da Cidade, que eu transformei nas Aventuras de Severino em Ratópolis. Aqui os Três Porquinhos, que eu fiz as Rolinhas e o Cancão. Aqui tem as Pintinhas da Angolinha, que é um conto africano, que é mostrando a questão da galinha da Angola. E aqui eu faço uma reflexão sobre a triste vida do cururu, né, minha gente? O sapinho que a gente tem tanto nojo, que chuta, que mata, enfim. Alguns dos que eu publiquei, mas eu tenho outros também que eu trabalho com eles em sala de aula. Eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Eu não vou me estender muito, porque eu falo muito, senão eu vou passar aqui a noite inteira falando, porque isso para mim me traz muita alegria. Mas eu vou só concluir com a poesia, uma escrita numa décima, que eu acho que fecha tudo isso que Paulo Freire conta na 18ª carta, né, nessa questão da gente perceber, né, tudo isso que acontece. Porque naquela época, ele estava começando a falar da fome, da questão do fascismo, né, de muitas questões que são muito atuais hoje, do racismo, né, da homofobia, enfim. E eu trouxe essa décima para a gente concluir e fechar esse momento maravilhoso. Eu digo assim: faço agora reverência ao povo do meu sertão. Sofre discriminação, mas ainda é resistência, pois não perde sua essência. Dos povos originários, dos caboclos e operários, dos terreiros e atabaques, pois que cessem os ataques, somos todos necessários. E viva Paulo Freire! Viva a poesia! Concluo aqui. Muito obrigada pela atenção. E é isso, pessoal. Olá, Yane. Nossa, Yane, quanta alegria, menina, em prestigiar sua excelente arte, né? Seu excelente e brilhante trabalho. Isso é muito bom, faz toda a diferença. Eu gostaria muito de receber essa maleta de cordel, porque eu iria ler com muito prazer e, sobretudo, alegria. E ao mesmo tempo em que você fez a reminiscência da sua implicação nesse momento, Iane, eu lembrei do quanto que eu lia cordel, sobretudo para meu pai, que gostava muito de ouvir, ele que era analfabeto, então ele se deleitava, né, ouvindo os cordéis, e aí eu lia meio que interpretando a história, né, e o modo também de como se faz a declamação do cordel encanta, envolve, chama a atenção, né? Então, realmente, a literatura de cordel pode ser uma ferramenta brilhante para que a gente possa promover o processo de alfabetização das pessoas, né? Brincar com as palavras, usar da criatividade, buscar rimas, enfim, nós sabemos que a produção literária do cordel tem um jogo de regras muitas, né? Muitas, não são poucas, mas se nós deixarmos as regras de lado e formos dar atenção à essência da produção literária, com certeza a gente flui, né? E como flui? E aí, Iane, você também me fez lembrar, querida, das ações de intervenções pedagógicas que, quando eu fazia pedagogia, eu também levei a literatura de cordel como uma ferramenta pedagógica, sobretudo para fazer o processo da regência dos estágios supervisionados, né? Eu que sou formada em pedagogia, então levei também a literatura de cordel para que as crianças, eram crianças e adolescentes do 4º ano, e aí elas também, as que já sabiam ler,
e escrever, consequentemente, se envolveram bastante, né? E para culminar nas minhas lembranças, Iane, a última ação da qual eu me envolvi num projeto de extensão, quando eu fazia pedagogia, dos anos de 2008, início de 2008 a 2011, por aí, 2010, precisamente, quando eu concluí a graduação, eu também, junto com a minha irmã gêmea, Graça Vieira, nós participávamos do programa Agreste Rural, né, que era um projeto de extensão da doutora em medicina veterinária, e ela cadastrou o projeto, né, de extensão intitulado Agreste Rural, e a dinâmica desse projeto era entrevistas dadas por doutores, né, especialistas nas áreas de ciências agrárias, e aí o nosso primeiro cordel foi sobre a cochonilha da palma, né, nós fomos estudar sobre a cochonilha da palma e usar o termo científico e brincar do científico como popular, com a finalidade de popularizar o conhecimento, né? As gêmeas Vieira, Graça e Cida entravam na... Tem um nomezinho técnico que eu agora não estou lembrada, mas entrava no script do programa com a chamada Cantando e Proseando com as gêmeas Vieira. E aí era interessante porque num domingo, que era o dia que ia ao ar o evento, né, o programa, a família toda parava em frente ao rádio para ouvir o programa, né, e assim era uma satisfação enorme ver meu pai em frente ao rádio, ouvindo eu e minha irmã, declamando os cordéis, mesmo com palavras científicas, palavras difíceis às vezes, né? Sobretudo porque esse programa era voltado para a área das ciências exatas, né? Levando em consideração os cursos de medicina, veterinária, de zootecnia e agronomia. Poucos cordéis eram do campo das ciências humanas, né? Da área da educação. E aí foi interessante o quanto que a gente brincou com as palavras, se envolveu e se engajou. Nós íamos para... E aí era um movimento, né, porque nós não parávamos apenas para pesquisar no campo teórico, nós íamos também para as entrevistas que o Geraldo Mouré, juntamente com a professora doutora Lucilene Matos, iam para a Casa dos Camponeses, inclusive foram até em casa, visitaram meus pais, conversaram com meus pais, enfim, né? E aí a gente também participava dessa experiência prática, né? A ponto, minha gente, de uma dessas visitas eu acabei me engasgando com um pedacinho de nada de queijo de cabra. Nossa, foi uma situação tão constrangedora nesse dia da visita, né? E a professora, por ser doutora, por ter os conhecimentos básicos, aí ela conseguiu me desengasgar, mas eu me engasguei muito feio, a ponto de me faltar ar, eu já estava ficando vermelha. Nossa, enfim, né? E aí ela conseguiu me desengasgar, e, enfim, e permaneci no projeto, fomos até eu me formar, iniciamos em 2008, o projeto Agreste Rural, e todo ano ela submetia e renovava o projeto, e nós ocupávamos um espaço da rádio, né? O programa era um rádio, eu acho que é possível ainda encontrar na internet, né? Porque o Geraldo Mouré, ele disponibilizava nas redes sociais dele, talvez ainda seja possível encontrar. E é isso, então, assim, Anne, eu fico muito grata por você vir me trazer essas reminiscências, né, fazer eu me lembrar de acontecimentos tão importantes e que faziam um misto do processo formativo com a essência do científico, juntamente com o popular, porque nós, num ambiente universitário, num ambiente acadêmico, a gente precisa dar
outras cores e outros tons no nosso processo formativo, porque não particularmente, né, eu acredito que não dá para a gente estudar por obrigação, por cumprimento de tarefas, sabe? É preciso ter prazer, ter paixão, ter envolvimento, engajamento, se implicar no processo, se deslumbrar, né, com o que se lê, com o que se escreve, sabe? E é nesse movimento de leitura, de escrita, de prática, de teoria, que a gente vai refinando, sobretudo, as nossas ações no nosso cotidiano, né? Eu tenho certeza, mesmo não conhecendo de perto, mas eu tenho certeza que os seus estudantes, eles são diferenciados, porque, consequentemente, eles recebem uma prática pedagógica altamente diferenciada, altamente envolvente, altamente cativante e, sobretudo, protagonista, né? Porque quando a criança sai com a mala de cordéis, os cordéis viajantes, evidentemente, ela precisa se implicar na leitura, precisa ler para alguém, isso é muito bom, né? E, ao mesmo tempo, você está aí, Anne, cumprindo uma função muito crucial, que é não deixar a cultura popular morrer, né? Não deixar a arte do cordel fenecer, porque aí também a gente tem, né, essas contrariedades entre a ciência popular e a ciência erudita, e aí que as produções de cordéis, elas não são tão valorizadas, né, não são tão reconhecidas quanto uma tese, uma dissertação, um artigo científico, um artigo de opinião em um jornal, etc. e tal, né? Não à toa que a gente vê muitas vezes os livrinhos, né, os pequenos folhetos pendurados no meio da rua, e o valor é irrisório, né, o valor da produção do cordel é bem baratinho, bem acessível, e prestigiar os artistas, né, ao mesmo tempo fomentar uma nação de novos artistas que possam fazer o repente, que o repente é uma outra arte muito contagiante, né? Temos aí o repente, temos aí os violeiros, né? O cordel também, ele não está distante da musicalidade, né? Tem esse fundo musical que embala, né? Tem a viola e o violeiro que também enfeitam, embelezam ainda mais as rimas que são declamadas. E, enfim, você me contagiou muito, sabe, Anne, com essa sua apresentação, desde a organização do layout, né, dos seus slides, quanto, sobretudo, que o conteúdo, né, o conteúdo tão necessário no campo da educação básica, para que nós possamos conduzir o processo formativo, que não é fácil, né? Não é fácil diante de tantas adversidades, diante de tanta precariedade do trabalho, né, que a própria infraestrutura não permite, e, enfim, aí a gente conseguir uma estratégia pedagógica que favoreça para que o nosso trabalho pedagógico seja menos árduo, né, seja menos sofrível, é muito bom, porque, inclusive, faz bem para você, enquanto professora, né, e faz bem também para as crianças que aprendem aí na essência da ludicidade, na essência da criatividade, na essência da dinamicidade, na essência do ler, do escrever, do desenhar, do pintar, do viajar, do ir e vir, assim como a gente brinca com as palavras, né, com esse alfabeto que precisa ter sentido e significado. E aí, para finalizar essas minhas ponderações, querida, eu gostaria de dizer que esse seu último poema, ele já foi também declamado aqui neste coletivo, né? Se não me engano, foi Emanuele Deise, que trouxe aqui em um dos nossos encontros a declamação do seu poema, onde a gente reverencia, evidentemente, a força do sertanejo, né? Onde a gente reverencia a resistência, a luta, a persistência e, sobretudo, a esperança, né? De que
há de brotar uma flor no meio do sertão, em meio às rochas, como eu presenciei, viu, Iane? Eu estive em Dantas, agora eu esqueci o nome da cidade, mas é umas Carnaúba dos Dantas, né? Onde eu fui parar no Morro do Galo. E aí é uma ladeira enorme, gigantesca, que inclusive eu até passei mal. Me descobri que eu tenho fobia de altura, né? Eu quase que entrava em pânico na altura, de tão alto que é, viu, Virna? Esse Morro do Galo, lá em Carnaúba dos Dantas. Mas enquanto eu subia, eu observei que em meio às rochas, né, tinha uma flor. E aí uma flor mesmo, sabe, Virna? Inclusive, eu já até falei isso nas aulas, né? Se não me engano, foi até para a turma da Emanuele Deis aqui. E o quanto que a gente aprende com a natureza, né? A natureza nos ensina. Assim como nos ensina com essa tragédia absurda que está acontecendo pela segunda vez no Rio Grande do Sul, né? Como a essência de uma flor em meio ao sertão, em meio à seca, em meio às pedras, onde evidentemente a gente humanamente duvida que pode surgir alguma vida, né? E aí você vê, observa que em meio a duas pedras brota uma flor, né? Então, isso é sinônimo de resistência, de resiliência. Então, quando a gente trabalha com afinco, quando a gente encontra uma ferramenta pedagógica que faz a diferença, é essa flor do sertão, né, que nos enche de esperança e que alegra o nosso coração e que nos irmana, né, nessa perspectiva cosmogônica do homem com a natureza, e que a gente possa embelezar nossas salas de aula, né, com produções desse feito, porque nós precisamos, né, como diz a canção, né, nós precisamos de arte, nós não só necessitamos de pão, mas nós precisamos, sobretudo, de arte, e trabalhar pedagogicamente com arte é muito essencial e faz toda a diferença. Então, meus parabéns, Iane, e gostaria mesmo de receber essa maleta, viu? E pode ter certeza que se eu vir a receber a maleta, nós iremos ler, sejam nas minhas aulas, sejam nos nossos grupos de estudo, seja em uma palestra, em um momento como este, enfim. Né? Mas a leitura do cordel, ela será lida e ela será apreciada, declamada e, sobretudo, reverenciada, porque viva a cultura popular, e nós precisamos manter essa bandeira erguida para que a gente não feneça com o sistema capitalista. Gratidão, Iane, parabéns. Bom, gente, quem quiser falar, fica à vontade, pode se posicionar. Mariana Rocha, tenho certeza que quer falar, pois não, querida, fica à vontade, viu? Eu estava pensando, será que levanta a mão, será que não levanta? Estava aqui maquinando alguma coisa para falar, mas já que meu nome surgiu, né, professora? Então vamos lá. Eu estava aqui pensando da riqueza, né, que é essa cultura popular nordestina, sobretudo, mas que perpassa aí de uma maneira ou de outra todo o território brasileiro, né? E o quanto a escola e os currículos, né, se estão muito mais voltados para uma ideia de uma cultura mais elevada, né, numa dicotomia absurda entre cultura popular e cultura erudita, que muitas vezes a gente acredita que isso já está superado, mas infelizmente ainda não está, né? E aí eu tava pensando que, mais uma vez, né, eu estou sendo agraciada aqui por uma cordelista, é uma mulher escrevendo, declamando cordel, né, assim como a professora Maria Mello, como a Daiane, não sei se mais alguém que me escape agora, mas eu estava pensando, inclusive, no encontro passado sobre isso, que é um saber que nós, né, eu falando aqui
aqui do Paraná, e nós aqui do Sul, nós não dominamos, né? Não é algo que faça parte do nosso cotidiano e das nossas vivências. E aí, pensando se isso pode ser aprendido, né? Será que a gente conseguiria, de repente, aí pensando numa oficina ou alguma coisa assim, né? Jogando no ar, né? Vamos jogar no ar aí, pensando na continuidade desse trabalho, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque no próximo encontro eu estava vendo a minha agenda, eu não vou conseguir participar, ele vai ser o último encontro desse ciclo, né? Fechando essa obra. E aí eu queria aproveitar para agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, porque eu aprendi muito nesses encontros. Porque eu aprendi não só sobre o Paulo Freire, não só sobre a obra Cartas a Cristina, né, mas eu aprendi sobre vocês, sobre as práticas de vocês, o quanto, eu acho que essa troca, né, essa proposição de estudar uma obra do Paulo Freire, mas, né, se implicando, eu acho essa palavra que a professora sempre usa, né, que é se implicar, né, se colocar dentro desse processo. Como que eu estou me enxergando aqui, né? Eu acho que essa praxis, né, essa é a praxis verdadeira. Então, eu consigo olhar para trás, para as minhas memórias. Então, essa questão da memória, da autobiografia, porque é uma obra autobiográfica do Freire, né? Toda a obra do Freire tem um pouquinho de autobiografia, se a gente for parar para pensar. Mas essa, especialmente, ele se propõe a isso, a construir uma autobiografia. Ele está ali em diálogo com a Cristina, mas ele está falando lá desde a infância dele, e isso é muito lindo, né? E aí, analisando toda a trajetória de todo mundo, pelo menos que seja só um pouquinho, a gente pode dizer, todo mundo que se colocou aqui, né, o que foi exposto, a gente consegue ter o gostinho, né, dessas memórias de cada um, e que como cada um consegue, na sua prática, conhecendo mais ou menos a obra do Freire. Eu não sou uma profunda conhecedora do Freire, eu fui aprendendo o Freire a partir do momento que a prática também foi chamando para essa necessidade. Olha, isso aqui não está legal, eu tenho que estudar um pouco mais. Isso aqui, vou ter que pensar em outra forma de fazer isso, né? Então, essa necessidade também de fazer esse retorno, né, à teoria e ao estudo, porque, do contrário, a prática pedagógica, a sala de aula vai meio que engolindo a gente, né? Se a gente não dá essas paradas, se a gente não reflete sobre as nossas trajetórias, a gente vai sendo simplesmente engolido, sendo levado, assim, por essa opressão que o próprio sistema nos impõe ali, as gestões pedagógicas de maneira geral, pensando agora na questão da privatização das escolas aqui no Paraná, enfim, sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem algo maior que parece que está prestes a nos engolir. Então, eu acho que esses momentos, em especial, esse semestre, participar desse grupo, e eu, né, com muitas mudanças na minha vida, eu estou na terceira cidade em pouquíssimo tempo, né? Esse semestre eu fui de União da Vitória para Curitiba e agora estou em Londrina, então foi assim muito difícil, assim, esse processo, muita correria. E esses momentos foram momentos assim de respiro mesmo, sabe? Parece que assim, ter esse contato e com pessoas que mesmo estando, a gente está dentro do mesmo país, mas existe uma diversidade, né, cultural muito grande, então eu fico muito encantada, eu fico simplesmente muito encantada, e essa coisa do cordel me pega muito, sabe? Me pega num lugar que eu não sei dizer. O meu pai é do interior de São Paulo e ele ama cordel, e ele está sempre pesquisando e ele reproduz cordel de outras pessoas, e eu tenho que propor isso para ele. Vai que a gente também consegue aprender, né? Vai que. Então, eu só queria agradecer e parabenizar a Yane pelo trabalho dela como professora, de levar o cordel, né, trabalhando com a educação do campo, que é tão importante nesse país imenso e com uma área rural imensa, muito esquecida ainda, muito abandonada pelo poder público, a gente sabe. Então, o quanto é importante, né, que essas práticas
dessas professoras e professores que estão no campo, quanto é importante ter esse olhar, essa amorosidade aí, freiriana. Então, parabenizar e, enfim, né, agradecer pela oportunidade de estar aqui fazendo parte desse grupo, e vamos manter contato aí. Eu não sei se eu vou conseguir ir para o... Estou ainda analisando como é que vai ser a questão, estava com muita vontade de ir para o colóquio, né, em Recife, mas se não for nessa oportunidade, talvez em outras aí que a gente se encontra, tá? Gratidão. Ô, Mari, você enche meu coração de contentamento, viu, em fazer. E olha que nem estamos, né, no último encontro, esse é o penúltimo, mas eu te agradeço bastante por sua presença, né, e te convido para que você possa permanecer conosco, né, inclusive participando dos nossos encontros, para que a gente possa vir a estudar uma obra que você tenha curiosidade em fazer a leitura dela completa, algo do tipo, né? Até porque as nossas obras, elas são escolhidas coletivamente, a gente sempre faz a primeira reunião do semestre, é sempre convidando as pessoas para que a gente possa pensar na sistematização da metodologia, como vamos fazer, né? E essa metodologia desse semestre agora, ela foi muito feliz, porque nós, além de lermos as cartas, né, a obra Cartas a Cristina, e sabermos de Paulo Freire, nós conseguimos também vivenciar a essência desse movimento, né? Então, todas as pessoas que se ocuparam e se implicaram em fazer a apresentação das cartas, trouxeram relatos de experiências, de suas vivências, de suas cotidianeidades, e que é um momento muito rico, né? Eu tenho certeza que quando Iane se ocupou em fazer essa apresentação, ela precisou pensar, né, sobre o que trazer, fazer esse recorte, porque também não daria para trazer tudo, né, tendo em vista que temos apenas 2 horinhas aqui de estudo, e assim, esse movimento teórico de ler as cartas que Paulo Freire escreveu para Cristina e nos implicar no movimento de refletir sobre o nosso comportamento, sobre o nosso aprendizado, sobre as nossas próprias experiências, elas foram, assim, cruciais, fundamentais, e também foi um diferencial da nossa metodologia, né? Então, a gente conta, né, não, conta com certeza com a presença de todos vocês para que a gente possa, no coletivo, decidir a metodologia, decidir a obra. Se nós não pudermos estar assim ao vivo, que a gente responda às enquetes, que a gente se implique na votação, que a gente se presencie, né? Tenha a nossa presença no coletivo autenticamente. Eu sempre digo que para mim não interessa a quantidade, sabe? Não é a quantidade de pessoas, mas sim a qualidade da presença das pessoas que constituem um grupo, né? Daí todo o cuidado quando as pessoas demonstram interesse em virem a agregar este coletivo, e aí a gente explica quais são os pré-requisitos, né? É preciso se alinhar a uma linha de pesquisa, é preciso ler, é preciso estudar, é preciso produzir, né? É preciso ocupar os espaços nos eventos científicos com a apresentação de trabalhos, e nós, no nosso último encontro, viu, Daiane, que essa missão vai ficar para você, nós iremos fazer novamente o balanço geral do ano das nossas produções. E aí, Emanuele, amada, se você puder comparecer, né, para que você faça a apresentação, também seria muito importante, né, até porque é só partir da transição que Daiane fez para você, você dá continuidade e volta novamente para a Daiane, né, lembrando que é esse movimento de implicação que faz toda a diferença e que a gente mantém a organicidade e, sobretudo, a
organização dos nossos estudos, e aqui todo mundo tem o mesmo valor, né? Tem a mesma importância, e todos estão aqui unidos com um único objetivo, que é se ocupar dos estudos de Paulo Freire, para que ele possa, né, para que a teoria freiriana possa nos qualificar, possa nos melhorar, possa nos fazer vir, né, a ser mais, possa, né, Mariana, nos tornar cordelista, aprender a fazer cordel, a brincar com as palavras, isso é muito bom, né? Então, são esses aprendizados que fazem a objetividade desse nosso grupo, desses nossos encontros, e de nós estarmos aqui, né, nesse movimento de estudo e de pesquisa, nos implicando sempre num duplo movimento da leitura e da escrita, né? Então, eu agradeço, viu, Mariana, por suas colocações, e te convido para que você permaneça conosco, porque a presença de vocês é que faz toda a diferença nas lindezas, né, como a Niede apresentou quando trabalhou a apresentação da Carta sobre Democracia. Ela nos apresentou um trabalho belíssimo também com crianças, e isso nos anima e nos empolga, e a gente precisa, né, viver animados e empolgados para superarmos as adversidades do próprio cotidiano, né? Que veja que a Mariana traz aqui que a educação pública está sendo privatizada, né? Então, isso é muito sério, né? Nós precisamos valorizar e reconhecer a importância da educação pública, gratuita, laica e de qualidade para a formação desses seres humanos, né, que podem construir aí um mundo diferenciado, um mundo inédito e, consequentemente, com menos injustiça social, um mundo muito mais belo e justo para todos nós, né? E a Aparecida Fernandes, né, está aqui fazendo colocações interessantíssimas, né, ela que é também professora da educação básica e formada em letras, né, então tenho certeza que ela ficou aqui encantada com esse momento do encontro de hoje, né? Bom, gente, Niede, amada, você que abriu a câmera, quer falar, querida? Fica à vontade, viu? Dai levantou a mão, pois não. Deixa a Niede falar primeiro. Estão escutando? Não, só parabenizar a colega Iane, né? Somos colegas em termos de profissão, apesar de encontrar com ela apenas virtualmente, né? Presencialmente a gente nunca teve assim o encontro de estar junta, dialogar sobre as pupilas pedagógicas, mas é alguém que eu acompanho pela internet. E sou fã, assim, vou dizer número 0, porque número 1 acho que ela já tem bastante de carteirinha do trabalho dela. É um trabalho muito, muito lindo, principalmente por ser um trabalho no campo, que a gente sabe das reais dificuldades, né? O que é se fazer um trabalho já na zona urbana, imagine no campo, né? Inúmeros. Agradecer também a Paulo Freire por mais uma brilhante carta, impressionante. Eu sempre digo, né? Como ele escreveu em outrora para um presente, porque se faz... Tem uma cantora aqui no quarto, viu, gente? Ai, meu Deus, dramatizando história. Como ele escreveu em outrora e se faz tão presente e atuante o diálogo dele, né? Trazer para a prática da gente, professores, acredito que vocês também, professores acadêmicos, porque se a gente aprende com vocês, eu acredito também que essas práticas, essas trocas que foram trocadas aqui, certamente elas estão extrapolando essas telas virtuais e chegando nas universidades, que é o que mais a gente pede, né? Essa formação tão humanizada nas nossas universidades. Fico encantada diante do cordel, apesar de ser nordestina, raiz, não tive nas minhas vivências escolar o cordel, vim conviver com o cordel já depois de grande, assim, já está letrada, alfabetizada mesmo, mas sou apaixonada também, não sei muito, dou umas enroladinhas nas rimas, mas é algo também que me cativa bastante, né? Então é isso, gente. Mais um encontro assim da gente dormir calmos, tranquilos e cheio de esperanças para a semana.
Excelente, Ni. Muito obrigada, querida. E parabéns também, viu? Pois não, Dai? Oi, professora. Eu gostaria só de fazer algumas considerações. Primeiro, né, em relação à fala de Mariane, sobre a aprendizagem do cordel, Mariane, eu estou tentando aprender, né? Porque quando a gente convive muito com a professora Aparecida, eu comecei a conhecer na graduação, em 2022, setembro, agosto, na verdade. E ela sempre trazia o cordel nas aulas, e eu imaginava, nunca vou conseguir fazer isso. Aí, um dia, eu sou atrevida demais, na verdade. Aí eu resolvi tentar, do nada, assim, eu estava escrevendo uma carta para um e-book que a gente estava fazendo, a professora pediu para a gente escrever essa carta, foi até do curso do grupo de estudo lá do Centro Paulo Freire, que o professor Ricardo estava na coordenação com a professora Aparecida Melo também, sobre o livro, a obra Professora Cintia Não, e eu fiz o primeiro, só que esse ninguém viu, ele está guardado, né, eu guardei, porque foi assim, é o primeiro momento que eu consegui fazer, e ficou enorme, gente, o cordel, só que eu deixei ele no bruto, sabe, guardado, para um momento que eu vou aprimorar ele para uma publicação. E aí eu fui para uma atividade do budismo, e enquanto o pessoal estava realizando a atividade, eu resolvi escrever num caderno. Menina, eu saí de lá com umas 20 páginas escritas, e depois eu transcrevi, passei uma tarde inteira transcrevendo, e enviei para o pessoal da Gakkai, que é da ONG budista, que eu faço parte e sou líder há mais de 20 anos. E aí, eles ficaram encantados. Aí teve um cordelista lá que ele não sabia, né, que eu fazia, porque realmente eu não sabia fazer, não sei ainda, estou tentando aprender. Aí ele fez, Daiane, como é que você conseguiu isso? Eu disse, é a obra da professora Aparecida Melo. De tanto eu ler os cordéis da professora Aparecida, porque o primeiro livro, né, assim que eu entrei no GPIF, eu comprei logo um livro de cordel da professora Aparecida. Então, lia. E aí eu fui entendendo a métrica pela leitura. Depois eu fui pesquisar as regras, mas, assim, sinceramente, eu fico perdida, sabe? Mas é muito lindo. O que eu acho mais lindo não é só ouvir, é tentar fazer. Então, eu indico a vocês. Gente, não é tão difícil assim. É difícil fazer como a Aparecida, porque a Aparecida faz um cordel dentro de 5 minutos, um cordel de 10 páginas. Aí, como ela, eu não consigo. Mas, assim, e tentando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ó, interessante, todas as meninas que são orientandas da professora Aparecida acabam fazendo um pedacinho, né? Virna já fez, a Emanuela já fez, a Celeste, a Vivian. E eu sempre digo às meninas, tentem, façam, porque a gente consegue. Né? Tudo que a gente quer na vida a gente consegue. Nada é impossível. E aí, outra coisa que eu queria citar, né, em relação ao que a professora Aparecida falou sobre bolsa, né? Na verdade, eu estou no GPIF desde 2022 e eu não vou sair do GPIF. Então, não sou bolsista do GPIF, eu sou GPIFiana eterna, né? Então, quando a colega Emanuele Deise precisou se ausentar por um momentinho para ela iniciar um novo curso, né, que ela está iniciando o curso de Direito, juntamente com uma oportunidade de emprego numa empresa, né, que ela recebeu emprego e estudo, tudo ao mesmo tempo, bolsa de estudo, com trabalho, uma excelente remuneração, então ela está indo para tudo aquilo que ela queria, concretizando esses sonhos. Eu estou apenas acompanhando o GPIF até a nova bolsista entrar, né? Porque a gente tem uma equipe no GPIF, especificamente da Bolsa de Práticas Decoloniais, que é a Emanuele Deise, que acabou de pedir saída, né? A Auane Stephanie, a Celeste Aurora, e eu sempre estive como colaboradora, porque quando eu saí da bolsa, que a Emanuela entrou, eu pedi a Aparecida para ficar acompanhando o movimento, porque eu gosto muito das ações práticas, das práticas decoloniais, e eu fiquei acompanhando. Então, nesse momento, eu estou acompanhando as meninas e a professora Aparecida da mesma forma, até finalizar, aí vai ter um novo processo seletivo para a bolsa em agosto, né? Então, concorram as meninas da UFRN, que a Aparecida Melo quer aí uma nova bolsista, né? E também, né, gostaria de agradecer a professora Aparecida, e a todos vocês do GPIF, porque no ano passado eu estava tentando finalizar a graduação e eu tive um grande problema, né, porque eu não consegui fazer minha pesquisa de encerramento.
um bloqueio meu mesmo, sabe? Um bloqueio meu, um problema comigo, que eu comecei a criar ali na minha pesquisa, e eu não consegui fazer. É só que eu tinha feito uma pesquisa no GPIF, tinha feito, então deu certo. Mas a pesquisa que eu queria fazer sobre educação e direitos humanos, que eu comecei com a professora Aparecida Mello, eu não consegui terminar. Mas aí, enquanto eu estava fazendo isso, eu tentei a entrada no mestrado junto com Virna, minha colega, né? A gente já tentou no período passado e a gente não conseguiu, e agora a gente tentou de novo juntas, né? Como duas irmãs siamesas, e a gente se ajudou e teve também toda a orientação da professora Aparecida sempre, que é através do GPIF de vocês, e a gente conseguiu agora, sexta-feira, mais especificamente às 8h40 para 8h45, né? Saiu o resultado, onde a gente é mestranda, né, do programa de pós-graduação em Direitos Humanos de Pernambuco, em Recife, né, na UFPE. E, assim, eu não queria divulgar isso agora, né, mas eu não avisei a professora Aparecida que eu não queria. Eu não queria porque é um processo, para mim, é muita coisa na minha vida acontecendo ao mesmo tempo, né? Tanto que eu disse até a Virna, não, amiga, eu só quero anunciar mais para frente. Só que aí a professora Aparecida já anunciou e eu gostaria, então, de agradecer, né, professora Aparecida, a senhora, foi graças à sua orientação, né, que eu consegui. A Virna também por estar comigo, que ela leu o projeto comigo, me ajudou, eu li o dela, ela leu o meu, então, assim, esse coleguismo da gente é muito lindo. Emanuele Deise me ajudou, viu, gente? Emanuele Deise. A menina no início da graduação, mas a menina é uma potência. Então, assim, só agradecer, né, a todos vocês. Parabéns a Iane por essa excelente apresentação que acabou de entrar no GPIF, já está aí, né, ela já entrou com muita vontade de mostrar esses cordéis, e a professora Aparecida Mello, cordelista raiz, né, então, eu achei lindo esse casamento, Iane, GPIF, né, Aparecida, achei coisa mais linda do mundo. E gostaria de lembrar todo mundo, né, que, assim, o próximo encontro, daqui a 2 semanas, deixa eu ver, só conferir aqui a data para a gente, né, vai ser no dia 1º de julho, né? Vai ser o último encontro. Né? E a gente não tem como adiar a data, mudar a data ou fazer outro encontro, porque após esse dia nós teremos a confraternização e a UFRN entra em recesso, né? O Grupo de Estudos e Pesquisas da Educação em Paulo Freire, ele é vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, certo, gente? Ele se funda, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por mais que ele tenha um movimento trans, como diz a professora Aparecida, que envolve todos os estados, né, que é uma ação da professora Aparecida enquanto líder do grupo, mas esse grupo ele é vinculado ao UFRN, então a gente vai ter aí o recesso mediante a universidade no mês de julho, e em agosto, mais ou menos primeira, segunda semana, estaremos retornando com a organização da metodologia junto com vocês, então já fica o convite para no começo de agosto, né, vocês se ligarem no grupo para a gente fazer esse encontro, organizando a metodologia em conjunto com vocês, né, e para no dia 1º vocês estarem conosco para essa finalização, quem puder, né, que a gente vai ter a participação de um professor convidado, eu estou agora esquecendo o nome dele, mas ele é convidado daí, Mariana, de vocês, e da equipe de vocês, da professora Gisele Esquinó, né, foi ela que convidou ele, e lembrando que para esse último encontro, é importante reiterar o artigo, né, que a professora Aparecida Mello propôs junto com a gente, e esse artigo, mediante o estudo dessa obra, de acordo com nossas reflexões e com outros estudos que a gente vem realizando, né, porque aí vai partir de cada um elaborar o seu artigo, até o dia 20 de julho, né, a proposta é até o dia 20 de julho, que esse artigo seja enviado para o nosso e-mail, o gepef.oficial@gmail.com. Eu estou sempre colocando novamente as informações no grupo para quem ainda não viu, certo? E quem precisar de mais informações, podem me procurar no privado, podem procurar também as outras meninas que estão sempre ali no movimento, que a gente vai estar auxiliando vocês, tá bem? E o prazo do artigo, né? E a questão da orientação. Quem precisar de orientação, temos vários professores aqui no grupo que a gente pode estar se unindo com eles para essa orientação, certo? Na finalização do artigo. E também o artigo pode ter até 3 autores, mais um orientador. E aí, só para lembrar novamente, para a gente não esquecer da produção do nosso artigo. E aí eu passo a palavra para a professora Aparecida. Bom, gente, nós estamos nos encaminhando para os finalmente, né? Quero parabenizar a Iane
da Ivirna pela condução dos estudos de hoje, né, pela brilhante acolhida que o Luiz fez para nós. E aí eu gostaria de dizer, gente, também, né, que eu acabei esquecendo nos informes, hoje tinha bastante informe, mas nós vamos estar realizando dia 3 e 4, certo? Aliás, dia 4 e 5, o nosso evento online, totalmente online, que será fruto da socialização das nossas ações de ensino, pesquisa e extensão. Então, esse momento, nós vamos ter um palestrante que vai falar sobre ensino, sobre pesquisa e sobre extensão, e, a posteriori, as nossas orientandas, elas irão, as bolsistas e as voluntárias dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, irão apresentar o que estão fazendo, né, alguns projetos, os projetos de pesquisa, eles se encerram agora em agosto, certo? E os projetos de extensão e de ensino se encerram em dezembro, só que aí as bolsistas e as voluntárias, elas já irão já irão fazer o balanço, né, das ações que vieram realizando no interregno aí de 4 meses, mesmo em meio à greve, certo? Porque nós paramos oficialmente apenas parcialmente as nossas ações, né? E aí as ações de ensino, pesquisa e extensão, elas permanecem ativas, onde a gente vem se implicando em várias outras organizações, e vamos culminar esse semestre, e aí eu convido a presença de todas vocês, de todos vocês, para prestigiarem via online, né, através do canal do YouTube, para que vocês também se inscrevam no evento e participem. Esse evento, ele acontece semestralmente, e uma das ocasiões, nós tivemos aqui o Jeová participando, a Sejane participando, o Ricardo participando, né? E, evidentemente, que a gente permanece contando com a presença autêntica de todos vocês. E, para finalizar, eu tenho aqui um poema, que não é de minha autoria, mas é um poema que, para mim, é uma oração, inclusive, certo? E, nas palavras de Roberto Abreu, eu digo o seguinte: pobre de ti se pensas ser vencido, tua derrota é caso decidido. Queres vencer como em ti não crês, tua descrença esmaga-te de vez. Se imaginas perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impede para frente é a decisão firmada em tua mente. Muita gente esborra-se em fracasso, ainda antes do primeiro passo. Muito covarde tem capitulado antes de haver a luta começar. Pensa em grande e os teus feitos crescerão. Pensa em pequeno e irás depressa ao chão. O querer é o poder arquipotente, é a decisão firmada em tua mente. Fraco é aquele que fraco se imagina, olha ao alto, ao que o alto se destina. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cumes da vitória. Nem sempre o que mais corre a meta alcança, nem mais longe o mais forte o disco lança, mas o que certo em si vai firme e em frente, com a decisão firmada em sua mente. Evidentemente, da vitória, e aí é assim que eu desejo que todos nós que aqui estamos possamos caminhar nos nossos empreendimentos pessoais, nos nossos empreendimentos sociais e nos nossos empreendimentos acadêmicos. Afinal, a vida não se resume somente à academia, mas é importante que sejamos confiantes, que tenhamos autoestima suficiente para lutar pelo desejo que Deus implantou no nosso coração. Então, com estas palavras, eu encerro a nossa noite de hoje e desejo uma ótima semana de leitura e, sobretudo, de escrita, porque dia 20 do próximo mês está chegando aí
e nós vamos precisar estar implicados na presença da nossa escrita. Então, gente, com estas palavras, uma ótima noite e até mais. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite. Boa noite a todos.